Já pensou em fazer uma faculdade livre de ideologia e com ensino de qualidade? Conheça a Católica de Anápolis, com mais de 17 cursos em EAD para que você possa estudar em casa cursos de qualidade e livre de doutrinação. Acesse catolicadeanapolis.edu.br e descubra um mundo novo esperando por você. O ser humano está totalmente corrompido e tem uma liberdade escrava? O ser humano está totalmente corrompido e tem uma liberdade escrava? Esse é um tema típico católico protestante também. O curso é de apologética, né? Defesa da fé. Martinho Lutero afirmou que o ser humano se encontra totalmente corrompido. Totalmente é totalmente, tá? Então, o que significa? Que a inteligência também está corrompida, que a vontade está corrompida e, portanto, a liberdade também está corrompida. Tanto é assim que Martinho Lutero escreveu um livro chamado De Servo Arbitrio, que traduzido significa Sobre a Liberdade Escrava. A liberdade do ser humano é escrava. Esse livro do próprio Martinho Lutero. A nossa liberdade está escravizada pelo pecado, porque a nossa inteligência está escravizada pelo pecado, nossa vontade está escravizada pelo pecado e nós mesmos estamos vendidos ao pecado, nós somos totalmente corrompidos e tudo que a gente pensa que a gente faz de bom, na verdade não é bom, é pecado. Quando você tenta ajudar uma velhinha a atravessar o semáforo, isso também não é bom, é pecado. Tá? Por quê? Porque nós só fazemos pecados, nós estamos desgraçados essencialmente. Isso a gente chama de pessimismo antropológico. Pessimismo antropológico. Quer dizer, o homem está danado, lascado, ferrado, e o que mais vocês quiserem dizer, totaliter corrupta. Olha a delicadeza de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino falou assim, está na Suma de Teologia. O homem não está totalmente corrompido. Ele está corrompido, mas não totalmente. Isso é fineza teológica, isso é finura. É quando você fala, somente a fé, somente as obras, protestantismo ou espiritismo? A Igreja Católica fala, fé e obras, né? Catolicismo. Somente a fé, protestantismo. Somente as obras, espiritismo. Os espíritas se autossalvam. Falsamente, evidentemente, né? Por quê? Sabe qual é o problema da reencarnação? É esse, que se existir reencarnação, a salvação de Jesus Cristo não existe. O problema da reencarnação é a negação da redenção em Cristo. Explico? Quer dizer, se eu não sou tão bom nessa vida e eu tenho outra vida, então eu vou ser melhor, né? Ou não? Mas eu tenho outra vida, e outra vida, e outra vida, e sucessivas vidas. Mas se eu não sou tão bom, eu sempre tenho uma nova oportunidade. O que está por detrás disso? Que eu me salvo em sucessivas vidas, eu fico melhor em sucessivas vidas, eu evoluo em sucessivas vidas, eu me salvo em sucessivas vidas, eu não preciso de um Salvador. Por mais que eles falam de Jesus, levam o Novo Testamento, fala de Mateus e de Marcos, o Evangelho segundo Jesus Cristo e segundo Allan Kardec, e segundo não sei o que, não importa, tá? A questão não é essa, a questão não é ter o Evangelho na mão, que eles também têm o Evangelho na mão, mas a questão não é essa. A questão é que, se eu vou me autossalvando em sucessivas vidas, o que eu estou negando é a salvação em Cristo, a salvação de Cristo na minha vida. O problema da reencarnação, o pior problema da reencarnação é a negação da redenção. Só que normalmente a gente não pensa isso, né? Pensa em outras coisas sobre a reencarnação, mas esse é o ponto crucial, né? E aqui, por isso, a delicadeza católica, né, de dizer, o homem não está totalmente corrompido, ele está corrompido, mas não totalmente. Você deixa um foco de esperança, um ponto de esperança, quer dizer, Deus nosso Senhor, na sua infinita bondade,
ele vem ao nosso encontro aproveitando aquilo que tem sustentação em nós. Porque Deus nos fez com uma abertura para o infinito. Então Lutero afirmava: somos totalmente pecadores, porque totalmente corrompidos, nenhuma de nossas ações prestam para nada, a única coisa que podemos fazer é esperar a salvação que vem de Deus pela fé. Claro, se eu estou totalmente corrompido e nada do que eu faço vale nada, então eu só espero a salvação pela fé. Sola fides. Mas esta fé não me salva desde dentro para fora. Não. A fé me salva externamente. Por isso a gente chama isso na teologia de salvação forânea, externa. Porque para Lutero, o homem, o ser humano, mesmo depois de justificado em Cristo, ele continua corrompido. Logo, onde é que está a graça? Onde é que está a graça que limpa por dentro? Não, para Lutero a graça não limpa por dentro. Você continua pecador por dentro. Entenderam? Essa é a dificuldade do pensamento luterano. Pensamento de Lutero, tá? Não estou falando que todos os luteranos pensam assim, não estou falando que todos os presbiterianos pensam assim, não estou dizendo que todos os pessoal da Assembleia de Deus pensam assim. Porque no protestantismo a coisa mais difícil é encontrar um pensamento unificado. Eles se dividem constantemente à medida em que não estão de acordo com alguma coisa daquela igreja. Isso é muito comum, né? Basta ver a história do protestantismo. Então, eles não têm uma unidade em questões de fé, exceto que Jesus Cristo salva, que, assim, poucas coisas existem que unem, né? Porque cada vez que eu não estou de acordo, eu posso fundar uma nova igreja. Como de fato existem várias igrejas ou comunidades eclesiais, como chama o documento Dominus Jesus da Igreja Católica, que é do ano 2000, falando dessa realidade sectária que existe dentro do próprio mundo protestante. Essa visão de Lutero não combina com a Escritura, por exemplo, em Gálatas 5:1, que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não combina com a divina revelação em João 8,36, quando diz: se o Filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Mais ainda, o ser humano, antes do pecado, da redenção realizada, o ser humano bugou aqui, hein? Perdão, entendi. O ser humano, antes da redenção realizada por Cristo, também não estava totalmente corrompido. E depois da redenção realizada por Cristo, não está totalmente corrompido. Porque, vamos ver, pessoal, Moisés fazia coisas boas ou não? Abraão é o pai comum das grandes religiões monoteístas. E além do mais, Abraão foi contado pela sua fé, mas também, imagina o sacrifício de Isaac, que obra maravilhosa, que nós utilizamos como para explicar o sacrifício de Cristo no Novo Testamento também. Então, não é verdade que antes da redenção o homem estava totalmente corrompido porque teve pecado original. Estava corrompido, mas não totalmente. Portanto, a liberdade do ser humano, ela não é uma liberdade escrava no sentido em que não pode fazer nada. Santo Tomás de Aquino se pergunta: e o que o homem pode fazer em estado de pecado? Ele fala: em estado de pecado pode plantar vinhas, construir casas, fazer mesas. O que o ser humano não pode fazer em estado de pecado é merecer para a eternidade. Mas não dizemos que as obras boas que ele realiza em estado de pecado não são boas. Dar de comer a quem tem fome é bom, estando eu em pecado ou não estando eu em pecado. Merece para a vida eterna se eu estou em pecado, não. Mas continua sendo um bem, ou não é um bem? Dar de comer aos pobrezinhos que têm fome é sempre um bem. Mas isso, para eu que estou fazendo isso tem mérito para o céu? Se eu estou na graça de Deus, tem. Se eu não estou, não tem. É isso. Mas o bem continua sendo bem. Quer dizer, eu sou capaz de fazer bondades, coisas boas, com a minha liberdade, mesmo se estiver em estado de pecado. A liberdade do ser humano, tampouco, é aquela liberdade de escolha. Poder escolher entre A e B não é a essência mais profunda da liberdade.
Poder escolher entre A, B ou C é manifestação de que eu sou livre. Mas não é a liberdade na sua essência profunda, porque a liberdade é para o bem. Se a gente pensar bem, a nossa liberdade ela existe para o bem, porque antes do pecado original nós éramos livres ou não? Éramos. Mais livres do que depois do pecado original. E lá não fazíamos o mal. O ser humano não fazia o mal. Quer dizer que o ser humano tinha liberdade sem fazer o mal. Quando chegarmos ao céu, nós seremos livres? Sim, e no entanto não conseguiremos pecar. Poder escolher entre A e B é manifestação de que eu sou livre, mas não é a essência da minha liberdade. Por isso no céu eu serei livre e não poderei pecar. Ah, então eu não sou livre. É que a liberdade não consiste em fazer o mal. Alguém de vocês é capaz de afirmar que a liberdade consiste em fazer o mal? Não, a liberdade é para fazer o bem, é para escolher bens honestos. Ou seja, a liberdade existe para que nos edifiquemos enquanto pessoas humanas e nós nos edificamos no bem. A inteligência existe para que descubramos a verdade e nós não gostamos que mintam para nós. A nossa vontade existe para que a gente descubra o bem e não a maldade. Nós somos seres feitos à imagem e semelhança de Deus, que é absolutamente verdade, absolutamente bondade, absolutamente liberdade. E se nós somos imagem e semelhança daquele que é absolutamente verdade, também isso que eu falei, mas quero dizer outra coisa. Se nós somos imagem e semelhança daquele que é absolutamente liberdade, nós somos relativamente liberdade, em relação àquele que é absolutamente liberdade. Deus é liberdade absoluta. Ora, eu sou imagem e semelhança dele. Então eu sou livre. Sou livre em referência àquele que é maximamente liberdade. Mas eu não posso ser maximamente liberdade, porque eu sou apenas participação, criação e tudo isso. Então, isso que eu sou é limitado, mas é a imagem daquele que não é limitado. É a bondade limitada daquela bondade não limitada. É a verdade limitada daquela verdade que não é limitada. É a liberdade limitada, necessariamente limitada, daquele que é absolutamente liberdade. Então, quer dizer, a liberdade do ser humano é dom de Deus, é para fazer o bem, é para realizar-se como pessoa humana, para realizar-se como cristão. Por isso, a nossa liberdade de escolha apenas mostra que nós somos livres. A liberdade, ela se enobrece quando nós escolhemos o bem honesto, os bens que nos edificam. A nossa liberdade, ela se enobrece quando nós escolhemos aquele bem deleitável, agradável, que é de acordo com a nossa natureza. A nossa liberdade não se enobrece quando a gente escolhe uma coisa que não é de acordo com a nossa dignidade. Quando você escolhe comer até passar mal, isso não te enobrece como ser humano, te transforma num porco, comilão. Quando você resolve beber até se embriagar, é um prazer deleitável, mas isso não combina com a tua dignidade. Você começa a falar um montão de bobagem, as pessoas começam a rir de você, você vira o ridículo do universo, né? Ficou horrível, você faz coisas horrorosas, todo mundo começa, nossa, e tira um troça da sua cara, e no dia seguinte você está com a cara, não combina com a tua dignidade. Não combina com a tua dignidade. Se você, sei lá, adultera, né? Isso não combina com a tua dignidade. Porque logo existe uma coisa chamada consciência, que fica martelando lá no fundo, atormentando. Você fez o mal, você fez o mal, você traiu sua mulher, você traiu seus filhos. Olha só essa criancinha de 1 ano que você tem, que pena que você não foi fiel à sua família. Puxa vida, aí tem que confessar, né? Ainda bem que tem confissão, né, para esses casos.
que tem perdão de Deus para esses casos, para a pessoa se recuperar, porque ela se quebrou. A liberdade dela não a edificou, a quebrou interiormente. Por mais que naquele momento tudo é divertido, é deleitável, mas ele quebrou-se interiormente. Ela quebrou-se interiormente. Por isso precisa da confissão, de uma espécie de confissão de culpas, né? Esse rapaz que eu tive ontem, ele me contou uma história bem engraçada, né? Que ele disse que existe uma certa necessidade de confissão lá na igreja dele. Uma necessidade de confissão, mas não tem confissão, porque no mundo protestante não existe a confissão como nós entendemos, né? Então ele disse que, eu vou terminar com essa historinha, porque tem sua graça também, né? Ele falou assim que estavam reunidos 3 pessoas lá da igreja, e eles resolveram fazer uma confissão pública, né? Confissão pública dos próprios pecados. Então teve um cara que diz assim: irmãos, meu grande defeito é a luxúria. Então, olha, só eram os 3, tá? Confissão pública, mas só entre 3, pedindo perdão a Deus diante dos 3. Meu grande defeito é a luxúria. Então, eu traio minha mulher mesmo, e com várias, e não sei o que mais. Aí foi o segundo. Meu grande defeito é a avareza. Eu roubo mesmo na minha empresa, eu sou desonesto, e eu peço perdão a Deus. Aí veio o terceiro e falou assim: meus irmãos, meu grande defeito é a fofoca. Eu estou doidinho para sair daqui e contar para todo mundo.